Olá, SOS Vestibular. Good morning, good afternoon, good evening, bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os meus alunos do SOS, espero que todos estejam bem, que todos estejam com muita saúde. Pessoal, como foi falado no nosso último vídeo, na nossa última videoaula, hoje nós vamos trabalhar com correção das atividades que estão disponíveis lá no ambiente virtual, tá? Para quem já respondeu, vocês devem ter percebido que o padrão dessas questões que nós estamos analisando, que nós vamos analisar, é padrão de vestibular. Então, são questões que normalmente cobram uma questão geral do texto. Então, de acordo com o texto, percebe-se no texto, é correto afirmar no texto que, ou então, aquelas questões de referência gramatical, como a UEMA, vez ou outra, também cobra. Tá? Então, eu coloquei, são textos menores, mais simples de nós estarmos analisando, né, nesse formato de videoaula, e também é possível de nós percebermos um pouquinho mais aqueles elementos gramaticais que nós vimos nas nossas últimas aulas, tá? Então, relembrando, nós trabalhamos tempos verbais, marcadores de discurso e pronomes, tá? Então, é isso que a gente vai estar analisando de acordo com essas questões, fazendo referência com aqueles conteúdos que foram estudados. Quando nós voltarmos no nosso momento presencial, a gente vai fazer uma revisão geral de todos esses conteúdos que nós discutimos, tá bom? Até porque nós sabemos que vários alunos estão com dificuldade ou de acompanhar as videoaulas na íntegra ou de acessar de qualquer forma, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro texto, pelo título, você já tem um indicador tipográfico, né? Esse número 90, ele normalmente nos remete ou a um ano, né, que seria uma década de 90, ou uma idade, uma quantidade 90, tá? Então, sempre relembrando das estratégias primeiro. Lê o enunciado da questão, analisa as alternativas para você já ter uma percepção do conteúdo do texto, e aí a gente volta para esse conteúdo, para essa informação em inglês, tá? Então, de acordo com o texto, como eu falei, geralzão, você tem mais homens que mulheres acima de 90 anos, então isso já me remete àquele 90 lá do título, então eu sei que esse 90 está se referindo à idade, não é à década. Há mais mulheres que homens acima de 90 anos, os idosos não gostam de ir ao médico, e os idosos dessa idade evitam o consumo de carne e laticínio, e a letra E, a classe média não fuma e evita bebida alcoólica. A letra E destoa um pouco das outras alternativas. Observa que a A, B, C e D está focada na questão da idade, né? 90 anos, idosos e idosos. Então, eu descartaria já de imediato a letra E por ela não encaixar muito bem no formato das outras alternativas, tá? E também por não estar em consonância com o título do texto. Então, Life in the 90s é a vida nos anos 90. Então, no primeiro parágrafo, eu já encontro a resposta dessa questão, né? Eu tenho no primeiro parágrafo, There is a group of women, mulheres, in Britain who are happy, fit, carefree, sleepy, well and seldom see their doctors. Então, o que está falando aqui? Eu vou tirar algumas palavras. Então, eu tenho há ou existe, que é um verbo no presente, é o verbo haver ou existir. Grupo de mulheres na Bretanha, que seria a Inglaterra, Reino Unido, que são felizes, fit, né, da ideia do fitness, que é uma pessoa saudável, uma pessoa com uma qualidade física boa, carefree, né, que são livres e que se cuidam, que dormem bem, e seldom é um advérbio de tempo, normalmente usado no presente simples, e ele é o contrário de always, que é sempre. Então, seldom significa raramente. Então, essas mulheres raramente veem os médicos, tá? E aí ele faz uma pergunta. Who, lembra do pronome interrogativo? Who are these Wonder Girls? Então, quem são essas garotas, essas meninas maravilha, né? Wonder Woman é a Mulher Maravilha. Wonder Girls são as Meninas Maravilhas. E aí ele coloca que não são essas meninas jovens, fanáticas em comida saudável. Nada, nada, nada. Elas são, na verdade, as mulheres acima de 90 anos. Tá? Então, aqui eu já tenho a resposta da letra B, que está dando esse destaque, a questão das mulheres. De haver mais mulheres com 90 anos do que homens, né? Que mulheres atingem essa longevidade na sequência. Mais do que homens. E na sequência, eu tenho aqui dando mais informações
de uma pesquisa, survey, é uma pesquisa com nonagenários que encontraram, que descobriram que de 5 pessoas que atingem essa idade, 4 são mulheres. Então você percebe até pela presença, compara, procura no texto a palavra man. Você não encontra, tá? Então você percebe que a ênfase é na questão das mulheres, ok? Segunda questão, são dois exercícios, 2 perguntas sobre o mesmo texto, tá? Então a primeira, um texto como esse é muito mais provavelmente encontrado, então faz referência ao gênero textual. E o segundo, de acordo com o texto, o autor. Então, ideia geral. Primeiro sobre o gênero. Vamos analisar o formato do texto. My name is Jason. Aí a gente tem pronomes aqui, tem o presente perfeito. Está observando aqueles elementos que nós vimos de gramática? Tá? Então, meu nome é Jason e eu escrevi nessa página para me apresentar. Introduce myself é apresentar a mim mesmo. É aquele pronome reflexivo que dá a ideia de a ação que você pratica e você recebe. Então, eu quero apresentar uma pessoa e essa pessoa sou eu mesmo. Tá? Aí ele fala dele, que é uma pessoa trabalhadora, papapá. Coloca que ele cresceu em Idaho, que a família dele, muitas aventuras em esporte, taraná. E aí a gente já vai na resposta da terceira questão. Então, que tipo de formato, né, em que tipo de local eu vou colocar uma informação que me apresenta, né? Como se eu estivesse colocando o meu perfil. Quem eu sou, o que eu gosto. Então, esse tipo de texto ele é muito comum na internet. Páginas sociais, redes sociais, perfis que você vai montar, sites de encontro. Então, é muito comum você ver esse tipo de layout textual nesse tipo de informação, né? Revista hoje em dia, jornal, é muito pouco frequente, né, com essa questão da tecnologia. Tá? Revista em quadrinho e manual, de jeito nenhum. Né? A questão número 3, de acordo com o texto, o autor. E aí eu tenho alternativas. Encara esportes extremos como algo difícil, pelo que a gente viu até aqui, ó. Ele se apresentou, o que ele gosta, onde ele cresceu, a família, e aí ele coloca lot of adventure, então, muitos esportes de aventura. Rock climbing, que seria escalada, né? Esse rock é rocha, pedra, no caso, pode ser a questão de montanhas. Whitewater rafting, que seria o rafting, né? Esse esporte aquático, você desce um caiaque, uma coisa assim. E ultimamente, lately, quer dizer nos dias atuais, people have named these activities, essas atividades que ele gosta, extreme sports, então esportes extremos. But, lembra lá do marcador de discurso que indica a diversidade? But to me, então para mim, they have always seemed just like normal fun. Né? Então, para mim, eles se parecem como uma diversão normal. Né? Acho que aqui esse like, tá faltando um K aqui, é like. Né? Como esportes normais, uma diversão normal. Então, a alternativa correta, que para ele, esses esportes extremos, que são coisas que ele gosta de fazer e que ele faz numa rotina, não são nada de extremos, fazem parte do cotidiano dele. Tá? Próximo texto. Leia o texto e escolha a alternativa correta. E olha só essa questão, né? Isso aqui era típico de vestibulares. Tá? Então, você tem todas as alternativas idênticas e a única coisa que diferencia é justamente o marcador temporal. Então, essa emigração do Dom José para o México, né? Quando ele voltou para o México, aconteceu. Qual é o marcador temporal? Antes, durante, devido, por causa, depois da reforma agrária. Então, o centro dessa questão é o marcador temporal, né? Para você poder analisar qual seria a resposta correta. O texto todo, as alternativas são idênticas, a única coisa que muda é a marcação de tempo, tá? Então, você teria que analisar. Dom José, né, o Dom José, foi um proprietário de terras cubano muito rico, who emigrated to Mexico in 1959. Então, aqui eu sei quando ele voltou para o México. The agricultural reforms, quer dizer, as reformas agrárias, as reformas agrícolas, had begun a few months earlier. Então, qual que é o marcador temporal aqui?
earlier, quer dizer antes, alguns meses antes da reforma, tá? Então, se eu estou analisando pelo marcador temporal, quando que ele emigrou depois, né? Porque se a reforma aconteceu antes da mudança dele, então, obviamente, a imigração aconteceu depois dessa reforma, né? Da reforma agrária, ok? Então, para você identificar, você teria que analisar esses marcadores temporais. Então, eu tenho aqui os anos, 1959, 1965, eu tenho reforma agrícola ou reforma, né, da agricultura, e depois eu tenho aqui o marcador, né, esse advérbio aqui, earlier, que indica antes, mais cedo, tá? E o marcador temporal, o nosso tempo verbal aqui, o had begun, é o passado perfeito. Tá? Lembra que você tem um verbo auxiliar aqui, que é o verbo ter, tinha, e o begun é o verbo começar no particípio. Então, tinha começado alguns meses antes, ok? Então, a próxima questão, título do texto, Queen of Talk, tá? Mesmo formato, para a gente escolher qual é a alternativa correta. E aí, se você analisar as alternativas, você vê lá, letra A, Oprah decidiu sobre sua carreira quando tinha 2 anos, ela começou sua carreira como atriz, se tornou repórter de noticiário, mesmo sem experiência, a qualidade de seus shows melhorava cada vez mais e ela cantava na igreja e era muito popular, né? Então, pelas alternativas e até mesmo pelo início do texto, a gente já percebe que é um texto que fala sobre uma pessoa, essa pessoa é a Oprah Winfrey, uma americana, afrodescendente, extremamente famosa, foi considerada uma das pessoas mais influentes na cultura americana, foi a primeira afro-americana a ser multibilionária, então é uma pessoa que trabalhou muito nesse mundo do entretenimento, jornalismo, repórter, produtora executiva, atriz. Vale a pena ler um pouquinho sobre a biografia dela, né? Principalmente nesse momento em que essa questão do racismo e da questão do negro nos Estados Unidos está sendo bastante discutida, né? É uma questão que vem e volta nas pautas e agora em virtude do assassinato, da morte do George Floyd, está sendo bastante discutido nos noticiários, inclusive nos noticiários aqui no Brasil, a ponto de estar reverberando em algumas ações aqui no Brasil também. Tá? Então, o texto começa falando da Oprah, né, que ela began speaking publicly, então ela começou a falar publicamente in the church, na igreja, when she was 2. Então, aqui nessa primeira afirmação, decidiu sobre sua carreira quando tinha 2 anos. Você descartaria até por uma questão de raciocínio lógico, é muito pouco provável que uma criança de 2 anos vá conseguir, né, se decidir de uma carreira, ainda mais numa carreira nesse contexto das opções que estão sendo apresentadas aqui, atriz, repórter e tal. By the time she was 12, então quando ela tinha 12 anos, she already decided, então ela decidiu a carreira. Então não foi com 2, foi com 12. She wanted to be paid to talk. Eu adorei essa frase aqui. Ela queria ser paga para falar. É interessante a profissão dessa. In fact, então na verdade, a gente tem um marcador de discurso aqui que coloca essa questão da ênfase. It wasn't long before she got her first radio job. Então, um pouco depois que ela definiu essa questão do que ela queria, ela conseguiu o primeiro emprego dela no rádio. Tá? E although she hadn't, frase negativa, hadn't had any experience. Então, aqui o hadn't had é o passado perfeito, ela não tinha tido. O N''T aqui é a contração do not, que vocês sabem, é uma frase negativa, não ter experiência. She became a news reporter. Então, ela se tornou uma repórter de noticiário ou uma repórter de notícias. Tá? Então, a resposta correta, a gente já percebe por aqui, a letra C. Tá? E aí você pode parar e dar sequência na questão das questões, né? Como a gente sempre fala, para você maximizar o seu tempo, para você se organizar na questão das provas, que você consiga usar
as estratégias de leitura e os seus conhecimentos para poder acelerar no seu desempenho, né? Enquanto você estiver fazendo a prova, considerando que aquela maratona de 4, 5, 6 horas e aquele caderno de respostas, ele vai depender de como você gerencia o seu tempo em relação aos seus conhecimentos, aquilo que você domina, tá bom? E aí depois você consegue revisar e fazer a leitura dos textos que você acha interessante, tá bom? Aqui, eu escolhi essa questão do texto pela relevância da temática. Eu coloquei para vocês essa semana também, na semana que passou, um resumo do filme que nós assistimos ano passado, para quem é remanescente da turma do ano passado, que é The Help, que em português foi traduzido como Histórias Cruzadas, que é também um filme muito interessante para o momento atual, que fala sobre essa questão dos movimentos civis, né, de direitos civis, toda essa questão da comunidade afro-americana. Então, para quem não assistiu, vale a pena assistir. Nessa questão, nós temos o fragmento de 2 letras de música. A primeira, Blackbird, de John Lennon e do Paul McCartney, e a segunda, do Ebony and Ivory, do McCartney. Tá? Então, o que a gente percebe? Que nessa questão, o objetivo é você analisar os termos referentes aos pronomes. Tá? Então, esses pronomes que foram destacados, this, your, this, my, that, todos eles modificam, complementam algumas palavras ou orações, termos que são apresentados dentro desses contextos. Então, a ideia é você analisá-los sem necessariamente interpretar o que a letra está trazendo, qual é o assunto proposto. É mais uma questão mesmo gramatical para você referendar esses pronomes. Tá? Então, no caso primeiro, this, nós vimos, é um pronome demonstrativo no plural, estes ou estas, então estas asas quebradas, broken wings, wings são asas, broken, quebradas ou partidas, your life, sua vida, this moment, este momento, e aí aqui é a palavra-chave. Observe que até agora a gente tem 2 alternativas, ou a letra C ou a letra D. Aqui está dizendo my piano keyboard. Keyboard é o teclado, tá? Então, observe que eu tenho 2 substantivos, piano e keyboard, piano e teclado. E eu já mostrei, lembra nas nossas aulas, quando eu mostrei o chocolate milk e o milk chocolate? Então, dependendo do posicionamento que você coloca o substantivo, a posição que você coloca o substantivo, ele passa a ter uma característica, uma função de adjetivo, porque ele está dando característica àquele substantivo. Então, não é qualquer teclado, é o teclado do piano, tá? Então, esse pronome my piano keyboard, ele não está se referindo ao piano, mas sim ao teclado do piano, ok? Então, a alternativa correta aqui, a letra D. O that é um pronome relativo. Então, we all know that people are the same wherever we go. Então, nós sabemos, ou todos nós sabemos, que as pessoas são iguais, são as mesmas onde quer que nós vamos, né? Onde quer que para onde nós vamos, tá? Então, você tem aqui esse that fazendo a função de pronome relativo, substituindo o sujeito da oração, fazendo referência às pessoas, tá? Ok? Próxima questão, nós temos na sentença, people say there is a monster in it, which is called Nessie. O pronome it se refere a. Então, de novo, aqui eu tenho uma frase que foi retirada de um contexto e a partir desse contexto eu consigo determinar a que esse pronome está referendando. Onde está essa frase no texto? Destaquei aqui para vocês, ó. Então, o texto diz: Loch Ness is a lake, or loch in Scottish Gaelic, né? Que é o idioma, o dialeto gaélico escocês, localizado in the Highlands of Scotland, então localizado nas montanhas da Escócia, near Inverness, que é uma outra localidade. Então a frase é: People say there is a monster in it. As pessoas dizem que há um monstro em, né? In it, nele, como se eu estivesse falando nele, in it, em mais o pronome ele, nele. Nele onde? Tá? No lago. Eu coloquei a resposta aqui já, cliquei sem querer. In the lake, tá?
Para quem conhece essa lenda, isso já apareceu em alguns filmes, principalmente filmes que mostram os povos bárbaros, tá? Ou que fala sobre essa questão das lendas nórdicas, germânicas, né, escocesas, propriamente, inglesas, que é o conto do monstro do lago Ness, tá? Então, Loch Ness é uma referência a esse lago Ness. Essa imagenzinha aqui, quando você dá o Google esse termo, o lago Ness, o monstro do lago Ness, essa imagem é bem comum, ela aparece, rola esse mito que essa imagem foi fotografada e que isso seria uma indicação desse monstro, tá? Então, esse it aqui, lembra que o it significa ele ou ela, usado para coisas que não são pessoas, né? Nós temos he, que é para ele, she, que é para ela. It é quando você está se referindo àquilo que não é pessoa. Então, nesse caso, it substitui o lago, tá? E a última questão, a gente tem aqui o fragmento de uma notícia do The Guardian e a pergunta vem: considerando o seguinte fragmento, there are also many potential victims who don't agree to go through the mechanism because they don't trust the authorities. Então a pergunta é, esse they que está destacado se refere a quem ou a que? Então, de novo, você poderia analisar o texto, que é um texto relativamente longo, né? Considerando, por exemplo, a questão do tempo, do gerenciamento que você tem para se organizar no dia do vestibular ou do Enem. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos que você pode ler, se você tem uma facilidade para você fazer a compreensão, mas esse tipo de questão, ele é bem direcionado, então você pode analisar pelo próprio fragmento. Because they, eu sei que they significa eles ou elas, então they é um pronome sujeito, então aqui eu já descarto, não é objeto, não é possessivo, não é reflexivo, então me sobra como possibilidades, letra A ou letra B. Então esse they, eles ou elas, está se referindo às vítimas potenciais ou às autoridades? Então eu volto para o fragmento. There are also many potential victims who don't agree to go through the mechanism. Então aqui, há ou existem, verbo haver em inglês, muitas vítimas potenciais que não concordam em seguir, né, não concordam com esse mecanismo, ou de seguir esse mecanismo, porque elas não confiam nas autoridades. Então esse they, ele é um pronome pessoal que se refere a um termo antecedente, né? Ele se refere a um termo anterior, tá? Então esse they, esse eles ou elas, está se referindo às vítimas e não às autoridades, tá bom? Os pronomes, eles são usados para fazer referência a termos que já foram citados anteriormente, ou então para complementar ideias e modificar ideias que são apresentadas na sequência, como por exemplo os adjetivos possessivos. Eu quero complementar a ideia de posse, ok? E por hoje é isso. That's all for today. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês. Estudem, foquem e logo logo a gente se encontra, ok? Bye bye, fiquem bem.